mais um dia de Cheguei Lá. E no Cheguei Lá de hoje eu tenho a oportunidade de receber uma pessoa que chegou lá, que tem uma história belíssima de vida, mas que antes de apresentar a minha convidada do dia, eu queria falar da importância pra gente que empreende de se ter uma torcida. O que é uma torcida? É ter pessoas do seu lado que lhe apoiam, que estão sempre com você, que lhe dão incentivo. Eu falo isso porque eu conheço diversos empreendedores que às vezes até as pessoas da própria família, vou empreender, vou abrir um negócio. Tem aquelas pessoas que colocam dificuldade, às vezes até por proteger tanto, por ter medo, mas também existem aquelas pessoas que torcem pela gente, que estão sempre conosco e que acreditam. A minha convidada de hoje, ela sempre torceu por mim e eu tenho uma honra de receber aqui no Cheguei Lá hoje a jornalista Catiana Azevedo. Olá! Antes de tudo, uma grande amiga, mas uma grande profissional, uma pessoa que eu tenho apesar dela morar em Brasília, eu morar aqui em Mossoró, a gente tem uma afinidade gigantesca, às vezes a gente passa assim de meses sem se falar, mas quando se fala parece que nada aconteceu. E uma excelente profissional, com uma história belíssima de vida, e uma pessoa que venceu na vida porque hoje está num cargo super importante lá em Brasília e eu queria muito trazê-la para cá, para ela contar a história de vida dela, para ela falar da caminhada dela, das dificuldades que eu sei que foram muitas, mas que ela conseguiu vencer e é essa mulher admirável, com um coração gigante e uma profissional exemplar. Seja bem-vinda, Catiana. Obrigada, vai me fazer chorar logo de início, né? Como tantas vezes, estou muito orgulhosa, você sabe, eu falo isso com frequência, do quanto eu sou orgulhosa de você e do quanto a nossa amizade só cresceu. Apesar da distância geográfica, parece que a gente sempre está mais perto. E quando você fala em empreendedorismo, você sabe que você é uma das pessoas que está perto de mim. Quantas madrugadas já mandei áudio. E estou mais orgulhosa ainda de voltar à minha cidade e saber que você está nesse programa onde a gente pode dividir um pouco da nossa história com outras pessoas que estão indo nesse caminho. Eu sempre explico o propósito do programa, porque eu sempre quis ter aqui no sofá do programa, conversar, trocar essa ideia com pessoas que têm histórias de vidas que possam inspirar. Às vezes, Catiana, tem muita gente em casa que tem aquele sonho de empreender, de galgar uma profissão e de achar que aquilo é impossível. E não é impossível, tudo é uma questão de rotina, de dedicação, de perseverança, de resiliência, né? de você ser resiliente, de poder começar, recomeçar quantas vezes for necessário. Então sempre quis ter pessoas aqui que pudesse dar o seu testemunho e falasse justamente sobre isso, ser inspiração. No mundo repleto aí de coisas negativas, tem uma história bacana para falar. Então é com muita alegria que eu lhe recebo aqui e eu queria que as pessoas em casa tivessem a oportunidade de lhe conhecer. Você é daqui de Mossoró mesmo? Me contei o início de tudo. Eu sou daqui de Mossoró, nasci em Alberto Maranhão. Quer dizer, não nasci em Alberto Maranhão, nasci, eu acho que no Boa Vista, mas cresci na Alberto Maranhão. Saí daqui de Mossoró com 21 anos. Antes de você sair, você estudou aonde aqui em Mossoró? Eu com 17 anos, aquela coisa, eu estudava no Pequeno Príncipe, eu sou do Pequeno Príncipe. Desfilou e cresci muito. No 30 de setembro? Eu sempre, no colégio, inclusive, fiquei muito feliz que a gente reencontrou a turma toda no grupo de WhatsApp, e cada um com sua história, então fiquei muito feliz. Faz um mês, 2 meses mais ou menos, que a gente reencontrou esse pessoal. Então, eu estudei da chamada primeira série até o 3º ano no Pequeno Príncipe. Então, nós somos uma turma só, todo mundo cresceu junto. Com 12, 13 anos de caminhada de escola aí. Totalmente. Por exemplo, hoje uma das minhas grandes amigas é a Cíntia Guedes, que também é uma empreendedora, que está em Salvador. E é uma amiga, assim, que a escola nos uniu e o tempo não nos afastou, assim como você. E aí eu fiquei naquela coisa, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? E minha mãe queria que eu fosse professora. Você tem que ser professora, porque Qual o futuro de Mossoró... Era dona de casa, né? Seu pai? Viúva. Meu pai foi caminhoneiro, mas eu não conheci meu pai. Meu pai morreu com 2 anos. Quando eu tinha 2 anos de idade. Então eu não conheci meu pai. Praticamente eu não tive. Eu fui criado também sem o meu pai. E sempre tem uma figura paterna, uma pessoa, um homem que acaba tendo essa lembrança. Acredito que você também deve ter alguém que para você representou isso. Minha mãe foi meu pai e minha mãe, todos os sentidos. É uma mulher que eu não gosto nem de falar muito porque já me emociona. Quem conheceu sabe. Então ela foi assim a nossa... tudo que eu tenho hoje de referência é nela. Porque ela criou 5 filhos, ficou viúva aos 38 anos. Ela me teve com 36, ficou viúva aos 38. E você é a caçula? Eu sou caçula. Eu sou de que foi... Meu pai não sabia mais o caminho e achou e eu nasci. E eu sou a caçula de 5 irmãos. Então, ela queria que você fosse professora? Queria que fosse professora, porque naquele tempo o futuro de Mossoró era magistério. E eu disse, não, mãe, não vou fazer magistério, não. E aí fiz o 2º grau no Pequeno Príncipe e fiquei indecisa do que eu faria. Só que no próprio Pequeno Príncipe, a gente fazia aquele jornalzinho
anonimato, não sei o quê, e eu era uma das que estava sempre à frente. Tem a Gabriela, da Que Louca. Sim, Gabi. Gabi, minha Gabi amigona. da Que Louca. Então, eu e a Gabi, Você mais é uma contemporânea de turma. Gabi, na época do Pequeno Príncipe. Eu fui do tempo da Gabi, Elaine, Stênio, toda a turma dali. E aí a gente... Stênio da corretora de seguro? Sim, Stênio Primo de Ranieri, nosso amigo em comum. Ranieri é meu irmão também. E aí, eu fazia aquele jornalzinho, gente, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou ser? E fiquei naquela dúvida. E eu não sabia que para fazer jornalismo tinha que fazer comunicação social. Até que um dia, por um acaso do destino, eu conheci Geraldo Gugel, que é o jornalista, Geraldo Gugel, que era quem cobria Mossoró nessa época. Ano de 95, 96, num evento daqueles ali perto, acho que não é do seu tempo, você não vai lembrar, vizinho ao como é que é o nome daquele? Municipal, Colégio Municipal, onde hoje é o ginásio. O Largo do Cid, né? Uhum. Então ali tinha muita Você festa. tá entregando sua idade. Eu tô entregando. 40 com muito orgulho. E aí eu conheci, eu não sei como, eu conheci Geraldo Gugel lá. E aí eu disse, ele era da Cabugi na época, era né? da Cabugi. Ele estava fazendo a cobertura, eu não sei como eu cheguei até ele, eu menina, eu tinha 15, 16 anos, era. E eu disse, meu sonho é ser jornalista, como é que faz? Aí ele disse, você tem que fazer comunicação social. Nunca tinha ouvido falar nesse curso. Comunicação social, para ser jornalista é comunicação. Porém, aqui em Mossoró não tem. Mas você pode fazer letras. Eu disse, pode fazer letras? Posso. Então, pronto. Chegou em casa e disse, mamãe, vou fazer magistério. Desse jeito. Eu disse, mãe, então eu vou para Fortaleza, eu tenho família em Fortaleza, vou fazer comunicação social na UFC e aqui eu vou tentar letras. Não, vai fazer isso, vou. E, para minha surpresa, eu passei, eram 90 vagas, eu gosto muito de falar isso, eram 90 vagas, eu passei em 18º lugar. E minha classificação aqui em letras, certo. Lá eu não passei. Certo. E aí fiz letras. Quando cheguei na faculdade de letras, eu mais por um acaso ainda, Aloysio Barros era professor. Grande Aloysio Barros. E aí Aloysio Barros era lá e alguém me disse assim, fala com Aloysio Barros, eu só quero ser jornalista, como é que faz? Fala com Aloysio Barros, eu entrei com 17 anos na faculdade. E aí a Luísa disse, Luísa, eu queria ser jornalista, como é que faz? Onde é que a gente chega? Com quem que a gente fala? Ele disse, eu vou te apresentar a Cid Augusto, do jornal Mossoroense. Não, ele disse assim, fala com Canidé Queiroz, da Gazeta do Oeste. Eu disse, não, eu tenho vergonha. Ele disse, não, então melhor, Cid Augusto estuda aqui, junto com Larissa, a irmã dele, os dois faziam. E ele faz letra, eu vou te apresentar a ele. E assim, um dia, do nada, ele me puxou e disse, Cid, vem cá, deixa eu te apresentar aqui essa menina. O sonho dela é ser jornalista. Como é que a gente faz? Aí eu disse, olha, eu queria um estágio não remunerado, eu só queria saber como é que é o negócio. Se diz, vai amanhã lá. Eu disse, tá bom. No Aí Mossoroense? fui lá, no Mossoroense. Não, ele mandou ir à casa dele, eu fui lá e falei com eles, você amanhã vai para o Mossoroense, pode chegar lá, falar com o editor à época, era Pedro Carlos, e diga que eu te mandei para lá. Aí eu fui lá e Pedro disse, tá, amanhã você começa. Eu disse, mas começar como? Amanhã você vai fazer uma cobertura das greves dos cartórios. Eu lembro demais, 13 de março de 1998. E aí, quando eu cheguei, eu disse, não. Estava no primeiro período da faculdade ainda? Sim, no primeiro período, tinha acabado de conhecer. E aí eu disse, não, meu Deus, espero que amanhã esteja tudo fechado. E rezando, porque eu fui jogada, assim, aos leões. E aí, estava fechado, porém, eu passei o dia na redação e me apaixonei por aquilo. Me apaixonei de uma forma que eu não queria mais sair dali de dentro. Então, como eu era sozinha, a única solteira em casa, minhas irmãs todas já tinham casado, fazia faculdade, então eu me dediquei daquilo de uma forma que foi só indo. Você formou-se em letras, no curso de letras? Não consegui, terminei por aqui, e aí fui para Brasília. Não, aí nesse período fui chamada para cobrir vários escândalos aqui. Foi um período, assim, bem bacana da minha vida. Qual a assim. matéria mais emblemática que você cobriu aí na sua época que você foi? Então, eu cobri o escândalo da Secretaria de Finanças, pelo Mossoroense. A gente descobriu um escândalo que estavam levando, uma das pessoas aqui da Secretaria estava desviando o ISS para o Ceará. E aí eu e Luciano Leles, o fotógrafo da época, era quem me acompanhava. E aí, Luciano Leles me levou a gente foi a Aracati, entrevistar o secretário de Finanças de Aracati. E eu fui assim, do nada, perguntando para ele, com o gravador do lado, eu digo, vem cá, é verdade que vocês estão com uma pessoa aqui que está trazendo empreendedorismo para cá, a cidade está crescendo? Sim, com certeza, então uma pessoa de Mossoró que nos ajuda. Eita, a gente eu não disse, pode citar quem é? nomes. Aí ele me disse, o cara me entregou
Tudo. O furo que você deu aí. Tudo. Eu vinha pulando. E a partir daí, ó, fui indo. E fui convidada para ir para a Gazeta. Por Canindé Queiroz me convidou para ir para a Gazeta. Aquela pessoa que você tinha medo, né? E à época, você sair do Mossoroense para ir para a Gazeta era como se você estivesse saindo da Record para a Globo, alguma coisa assim. Era muito bom aquilo ali, para mim foi muito bom. E Cid foi uma pessoa que olhou para mim e disse assim, você está pronta para voar. E foi Cid quem me botou embaixo do braço e me ensinou tudo. Tudo. Foi a melhor faculdade que eu tive, foi com Cid Augusto no Mossoroense. E como eu te falei no início, Cid Augusto, Luiz Juetê também me ajudou muito, foi de lá. E Luciano Oliveira. Luciano Oliveira era um repórter, ele cobria regional no Mossoroense. E ele que me ajudava a escrever, porque eu não sabia. Eu disse, Luciano, como é que escreve? Ele dizia, faça de conta que você está contando para alguém, numa carta. E ele ficava do meu lado, literalmente. Na época era M2. A gente escrevia no M2. Eu nem lembro mais como é que era isso, mas era M2. E tinha um disquete. E eu brincava muito e dizia, Paulo César, me dá um disquete. Ele até hoje lembra, Paulo César era o diagramador. Bora, você ainda não terminou de escrever. Paulo César, precisa de um disquete? E eu chiava com eles. E aí, Luciano Oliveira um dia olhou para mim, me ensinando, e eu chorando. Tinha um dia que eu chorava, quando não conseguia, mas eu sempre dava furo, porque eu gostava daquilo ali, e as coisas caíam na minha mão. E essa da Secretaria de Finanças caiu literalmente na minha mão. Literalmente caiu na minha mão, numa balada que eu fui e me entregaram isso aí. Então, todo dia a gente dando furo. E aí, Luciano Oliveira olhou para mim e disse assim, você vai ser uma grande jornalista. Você não vai ficar aqui em Mossoró. Você vai para fora, vai crescer muito e um dia para alguém falar com você vai ter que bater a sua porta para poder entrar e ser anunciada pela secretária, porque vai ter um nome na sua porta para poder entrar. Ai, Luciano, Deus te ouça, não sei o quê. Às vezes, quando a gente escuta algumas frases como essa, a gente até duvida do que estão dizendo, né? Mas o tempo vem... mas ao mesmo tempo a gente... Porque eu dizia que eu ia apresentar o Jornal Nacional. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Mas eu sempre disse, um dia eu vou apresentar o Jornal Nacional. E aí, quando você me chamou, eu cheguei lá, um dia eu chegando à FUNAI, eu me toquei. Eu disse, rapaz, Luciano um dia falou isso, porque hoje na FUNAI eu tenho uma equipe de 10 pessoas, e quando eu cheguei, que me apresentaram, que eu vi aquele vão com a equipe toda assim, disse, sua sala é essa. Aí eu, meu Deus. Aí quando eu sentei, fecharam a porta, aí alguém bateu e disse assim, dona Catiana, fulano quer falar com você. Ai, menino, eu caí no choro. Cheguei lá. A gente volta já com mais um bloco do Cheguei Lá, porque antes dela ter chegado na FUNAI, onde ela está hoje ocupando um cargo, uma diretoria na FUNAI, ela tem uma caminhada bem grande em Brasília. A gente volta já com mais um bloco do programa. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo.
Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet, TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17,00 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Cheguei lá de hoje, eu tô recebendo aqui uma grande amiga, uma pessoa que sempre torceu por mim, que eu também torço muito por ela. Acho que eu conheci Catiana, ela nem lembra, mas acho que eu conheci Catiana na campanha política de 2008, Catiana e Juliana Selle, era a loura e a galega da campanha, que eu tive a oportunidade de estagiar e de aprender, e foi lá que eu conheci ela, depois a gente acabou criando afinidade e estamos juntos até hoje. Estamos falando aqui nos bastidores, até padrinho do casamento dela eu sou, mas uma pessoa muito querida, uma grande satisfação ter você aqui. Catiana atualmente é assessora coordenadora de comunicação da FUNAI, lá em Brasília, ligada à pasta da Justiça com o ministro Sérgio Moro. Mas antes dela chegar na FUNAI, você foi para Brasília. Eu queria saber como é que você foi para Brasília. Pois é. E aí Você trabalhava na Gazeta, né? Estava no Mossoroense e fui convidada para ir para a Gazeta. E foi quando o Cid Augusto disse, vá, você está pronta. E aí fui para a Gazeta. Trabalhou em qual editoria lá na Gazeta? Gazeta eu fiquei pouco tempo. Por quê? A Gazeta eu trabalhei na Cidades, Cultura, mas eu fiquei apenas 3 meses na Gazeta. Por quê? Porque o Jornal de Fato foi aberto. César Santos, à época, era editor. Apresentador aqui da TV. César Santos, à época, era editor da Gazeta, saiu para fundar o Jornal de Fato. E aí ele disse que queria os cabeças da época. Ele e Carlos Santos. E aí eles me convidaram e eu fiquei, de fato, não acredito. E era uma coisa nova. Agosto de 2001. Agosto de 2000, 28 de agosto de 2001. E aí, para mim, era uma coisa nova. Eu sempre gostei muito de desafios. Sempre fui movida a desafios. Eu não gosto de coisas... Aí, eu ia para isso aí. Aí, eles fizeram uma proposta ótima. À época, eu disse, rapaz, eu vou. Eu lembro que eles convidaram a Aglaí Abreu, que também foi uma grande amiga minha. A gente trabalhava junto. A Aglaí está secretária de comunicação da prefeitura. E a gente se encontrou em Brasília depois. E aí, eu disse, eu vou. E para mim foi ótimo o Jornal de Fato. Fiquei 1 ano no Jornal de Fato. Por quê? Porque Betinho Rosado estava precisando de uma assessora e César Santos foi disso, eu tenho uma pessoa ideal para você. Porque meu sonho era fazer jornalismo. Já estava fazendo letras aqui, mas meu sonho era jornalismo. E aí César chegou para mim e disse, surgiu a oportunidade de você fazer a tua tão sonhada faculdade. Você vai para Brasília. Brasília E é próxima semana. Próxima semana vai assessorar Betinho Rosado. E só que ele não queria, por causa da minha idade. Eu era novinha, eu só tinha 20 anos. 20 anos? E aí ele disse, não, é muito nova. E César Santos disse, não, mas é muito responsável e competente. E quando eu cheguei em Brasília, isso foi no final de outubro de 2001, foi. E aí minha mãe tinha morrido, minha mãe morreu em 2000. E aí isso foi no final de outubro de 2001. Que desafio, né? Assim, sem aí ninguém. Eu fui embora sem ninguém. A única coisa que eu sabia de Brasília eram 2 torres e mais nada. Então, não tinha conhecimento de nada, não conhecia ninguém, não sabia de ninguém. Tanto que Regina Gadelha, que era a chefe de gabinete do Betinho Rosado, disse, não, você vem morar comigo. Eu moro com a menina aqui, eu tenho uma colega aqui, você vai vir morar comigo. Eu disse, fechou, eu vou. E a menina nem queria. Ela disse, mais uma aqui. Mas só que aquilo ali, para mim, já foi o mover de Deus, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, e eu precisava desse apoio. E daí cheguei, assessorei Betinho Rosado, então foi quando eu conheci o Mundo Câmara,
dos deputados. Como é, Catiana, sair de uma redação do jornal do interior do Rio Grande do Norte e de repente cair em Brasília, dentro do Congresso Nacional, com o Brasil acontecendo dentro daquelas paredes? E eu lá, Como e aquilo você ali, teve medo? com 20 anos, nem Você pensou em recusar assim, um convite? Nem um pouco, nem de longe, por isso que eu falo. As pessoas, quando você estiver assim, na flor da idade, quando não tiver marido, não tiver filho, não tiver nada que te prenda, vai, você só tem a crescer. Agora isso vai de cada um, porque meu sonho, quando eu li aquelas revistas novas, que eu não sei nem se existe mais, que eu vi aquelas mulheres fazendo, acontecendo, chegando tarde do trabalho, eu disse, ai, queria tanto, acho tão chique a pessoa chegar tarde do trabalho, passar o dia no trabalho, não voltar para almoçar, eu acho tão chique isso. Isso quando eu tinha 14, 15 anos. Deus ouve. Deus ouve. E aí, quando eu cheguei lá, que eu me vi naquele mundo, tudo acontecendo, aquelas coisas. Eu lembro que a primeira foto que eu fiz foi com Délis Ortiz. Encontrei Délis Ortiz no Salão Verde. E eu disse, eu quero uma foto com você. Só que aí você tinha acabado de chegar e entrei logo na faculdade. Começou a fazer o curso de jornalismo, então. No seu... E aquilo ali foi muito bom para mim, porque eu conheci pessoas, que foi conhecendo pessoas, e você vai fazendo amizades, e hoje eu tenho uma família em Brasília. É importante, pessoal, quem está em casa, quem quer empreender, quem tem um sonho, construa relacionamento, conheça pessoas, faça ligações, tenha uma rede de networking. Isso foi fundamental para você, não foi? Totalmente. São pessoas que hoje eu carrego. Então, assim, tanto que é isso que eu vou te dizer. Em Brasília, eu me deparei com o Geraldo Gugel, que tornou-se um grande amigo. Aquele que você conheceu aqui em Mossoró. Exatamente. Ele lembrou, Catiana, que você tinha dito isso? Eu falei, mas ele não lembrou. Acho que eu tinha 14 para 15 anos. E ele não lembrou. Disse, olha, você sabe que você é ocupado por hoje ser jornalista, ter feito comunicação social. Então, assim, hoje é um grande amigo meu. E, assim, quando eu me vi com pessoas que eram meus ídolos de TV, que de repente a gente estava ali, pessoas aqui do Rio Grande do Norte mesmo, que... eu só ouvia falar e que de repente passaram a ser meus canais, assim, as pessoas que eu estavam perto. Então aquilo ali me motivou muito. E Deus foi muito bom para mim, ele sempre foi abrindo caminhos. Aí depois que eu saí de Betinho Rosado, eu fiquei com ele 1 ano, aí ele reelegeu, só que ele foi convidado para ser secretário no governo de Vilma. E aí eu tive que voltar para o Rio Grande do Norte. Saí fazendo alguns contatos. Educação, se não me engano. Ou foi agricultura? Acho que foi educação. Fiz alguns contatos e tudo, só que só tinha 1 ano de Brasília, assim. Aí eu disse, Senhor, tá nas suas mãos. Voltei. Quando eu voltei... Para Brasília? Para Mossoró, tive que voltar. E aí Cid Augusto, mais uma vez, entrou em campo. E disse, mamãe... Aí mamãe foi reeleita, a deputada Sandra tinha acabado de ser eleita, e precisa de você. Aí eu disse, é para cá ou é para Brasília? Eu disse, para Brasília, você não acredita. Ele disse, e é próxima semana. E isso foi dia da mentira, dia 1º de abril. Eu disse, não é possível. E assim foi, dia 6 de abril, e eu me deparei com uma mulher extraordinária. Que eu gosto muito de falar isso, me deu medo. Aí foi onde eu tive medo. Foi a primeira vez que eu tive medo. Eu disse, não, trabalhar com Sandra Rosado, não, senhor, não é possível. Mas quando ela me ligou, que a primeira coisa que ela disse foi assim, estou mandando emitir sua passagem, me dá o número da sua conta que eu vou depositar dinheiro para você ir. Eu disse, não, deputada, não precisa. Ela disse, não, eu tenho que dar para você. Não precisa. Então, assim, foi uma mulher extraordinária que eu faço questão de dizer, e virou uma mãe. Uma pergunta de bastidor antes de você avançar. A gente sabe que naquela época a efervescência política era muito grande. Betinho era de um lado e Sandra era do outro. Como foi fazer essa transição de lados, assim, de sair de um lado para o outro? Foi uma verdadeira transição. Eu, antes de tudo, eu liguei para o deputado. Porque eu disse, deputado, eu recebi um convite da deputada Sandra, e eu estou voltando com ela. E ele disse, é uma pena que você não pôde me esperar. Eu disse, deputado, mas eu não posso esperar. Isso já era abril. E eu já tinha saído de Brasília desde fevereiro. E eu não pude esperar realmente. Então, assim, foi muito tranquilo, porque eu sempre me posicionei como profissional, que é isso que eu falo para todo mundo. Hoje a política está aqui, a política está ali. E eu fui aprendendo isso. Mesmo nova, eu sempre tive esse discernimento. Então, eu transito muito bem em todos os lados. Me dou muito bem com Isaura Amélia, a irmã do deputado Betinho, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Tenho muita saudade dela, faz muito tempo que eu não vejo. Dona Meire, a esposa do Betinho Rosado, também foi uma pessoa assim que eu carrego gratidão, porque foi quem primeiro me acolheu em Brasília. E aí, quando eu fui para a deputada Sandra, em 2003, que eu comecei com ela, aí foi isso.
Por quê? Porque a deputada Sandra, hoje, eu sinto muito, porque hoje eu ando nos corredores do Congresso Nacional, as pessoas olham para mim e dizem, parece que eu estou vendo a Sandra, porque você não saía debaixo dela, da asa dela. E hoje eu estou onde eu estou graças a ela. Porque onde ela ia entrando, eu ia atrás. Então, assim, quando ela não podia ir, eu ia. Quando alguma coisa eu a representava. E ela era muito presente, ela era muito aguerrida, ela lutava mesmo, ela ia, acontecia. E as pessoas hoje lá simplesmente sentem falta. Ela faz falta. Tanto que há um episódio que eu não posso deixar de registrar, como a gente se dava bem nisso, dá tempo ainda falar? Tá, tranquilamente. Ela foi eleita coordenadora da bancada feminina. E aí, numa reunião, estava tendo campanha para a presidência da Câmara. Michel Temer de um lado e o outro, eu não lembro qual era o outro deputado do outro. E o Michel Temer mandou chamar a bancada feminina para uma reunião, para conseguir apoio para poder ser eleito. E lá naquela reunião eu disse, gente, eu preciso colocar que a deputada Sandra fale alguma coisa. Ela precisa sair daqui com alguma coisa diferente. E eu nunca gosto de ficar perto, eu sempre fico fora para poder ver bastidores, que eu sempre falo isso. Nós somos orelha, eu até brinco, gente, ó, é orelha. Orelha não fica perto, não. Orelha fica aqui, porque você tem que ficar no apoio. E eu me dava muito bem com a deputada Sandra por causa disso. E eu lá atrás, e aí eu fui escrever assim, deputada, pede para ele que, se for eleito, ele dê vez e voto para a bancada feminina no Colégio de Líderes. Por quê? Porque a bancada tinha 33 parlamentares, alguma coisa assim, deputadas, e não tinha assento no Colégio de Líderes. E havia lideranças com 10 deputados, 15 deputados, e tinha vez, e elas não tinham. E eu só fui escrever isso, pede para que ele dê um assento no Colégio de Líderes para a bancada feminina. Pedi para ir passando. Ela só fez ler assim, dobrou. Disse, presidente, então vamos... Não, perdão, era deputado na época. Deputado, então vamos otimizar aqui? Vamos fazer o seguinte, a gente garante o apoio, mas se o senhor for eleito, por favor, a gente quer um assento na bancada, no Colégio de Líderes. E aí ela fez, e aconteceu. As deputadas ficaram tudo assim, não esperavam isso dela. Eu só dei a dica e ela fechou com chave de ouro. E ela disse, tudo bem, ok. No outro dia, eleição, Michel Temer eleito. Presidente da Câmara dos Deputados. Ligação no gabinete, fala para a deputada Sandra que a partir de hoje ela faz parte do Colégio de Líderes. Isso saiu em todos os jornais. Então, assim, ela tinha esse jeito e eu ia junto. E aí eu ia fazendo justamente isso, fazendo meus contatos, meu network, indo, acontecendo e ficando vista. Hoje eu chego na Câmara, todo mundo me conhece. Então, isso para mim foi muito bom. E aí... Para minha surpresa, eu até liguei para ela o ano passado, num evento sobre o dia 25 de novembro do ano passado, Michel Temer citou esse episódio. Disse que foi quando ele era presidente quando ele era presidente da Câmara dos Deputados, ele conseguiu fazer com que a bancada feminina tivesse assento no Colégio de Líderes e criou a Procuradoria, que foi tudo quando Sandra Rosada era bancada feminina. Então, isso para mim é um motivo de orgulho profissional. Ter participado disso. Ter participado. Aí eu me emocionei. Gente, eu participei da história. Catiana, você aqui, a gente se conhece bastante, mas eu não sabia desses detalhes. Você passou pelas redações de jornais, mas pelo que você falou, você nunca transitou no setor de política, né? Era mais setor... Você teve alguma experiência aqui nas redações, fazendo a parte política? Sim, de fato. Porque lá em Brasília você chegou e foi trabalhar nesse setor. Eu queria saber assim, como foi chegar e trabalhar com essa questão do marketing político, da comunicação, da assessoria política. Como é que você encarou isso, enxergou? Então, tudo começou assim. No Mossoroense, quando eu peguei esse escândalo, eu só cobria a cidade. Gente, eu até brincava, buraco e reunião. Buraco de rua e reunião. E aí eu dizia, eu nunca quero fazer política, eu nunca quero. E aí, uma vez, Pedro Carlos me disse, o bom repórter, ele sempre tem que fazer política. Aí caiu esse negócio na minha mão do ISS. Aí fiz. Aí fui para a Gazeta, fui para a Cultura. Como eu fiquei pouco tempo lá, aí quando eu cheguei no De Fato, aí cobri política. E fiz uma grande matéria no Jornal De Fato, que foi um escândalo do sistema adutor, que saiu Jornal Nacional, Boris Casoy. Aí, quando eu fui para Brasília, eu saí no auge disso aí. Então, para mim, foi coroado com isso. Porque eu estava cobrindo política, já estava cobrindo política com isso. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui fazer cursos em São Paulo. Eu fui aproveitar o máximo possível. Então, eu saí fazendo curso, conhecendo pessoas. E aí, em São Paulo, eu conheci uma pessoa, Cássio Politi.
que ele era da época tinha a Revista Imprensa, conheci o diretor da Revista Imprensa, você também não conhece, não é do seu tempo. E ele era do Comunix, eu não sei se você conhece. Sim. E aí a gente se conheceu num curso lá do Comunix. Passado um tempo, em 2005, ele me liga do nada, Catiana, eu preciso de você para ir a Manaus dar uma palestra. Eu disse, dar uma palestra? Eu nunca dei palestra na minha vida. Ele disse, pois é, tinha uma pessoa da Câmara para ir, só que ela desistiu e a única pessoa da Câmara dos Deputados que eu conheço é você. Então, vai uma do Senado e você da Câmara. E alguém do governo de São Paulo e alguém a gente era representando Brasília e alguém do governo de São Paulo. Eu disse, Cássio, mas eu nunca falei isso. Ele disse, não, só quero que você fale sobre o que você faz. Eu disse, tá bom. E eu lembro que na época a deputada Sandra, leva o laptop, não sei o quê. Aquele cuidado de mãe dela, né? Muito. Ela sempre teve muito esse cuidado. E eu fui também, foi no outro dia, que as coisas na minha vida é assim. E aí eu fui. Quando eu cheguei em Manaus, que era um grupo de 30 pessoas, era uma palestra para 30 pessoas, entrou, porque as estrelas entram depois, né? Eu fui a primeira, que eu não era estrela, eu fui a primeira. Eu fiquei maravilhada comigo mesmo, porque eu não sabia que eu fazia tanta coisa. E aí, quando eu comecei a mostrar, as pessoas ficaram, me dá seu e-mail, não sei o quê, as pessoas ficaram fascinadas, assim, pelo que eu fazia. Gente, a gente faz muita coisa. E nessa época é importante frisar que são 513 deputados. Eu acho que uns 50 tinha assessor de imprensa. Não existia isso. As faculdades não investiam em assessoria parlamentar de comunicação. Então, eu descobri isso em Manaus. Então, quando eu vi aquilo, gente, isso é uma coisa nova. Assessoria parlamentar de comunicação. Aí foi tão bacana que a moça que entrou pelo Senado esvaziou. E aí, Cássio me chamou e disse, parabéns. Foi sucesso. E aí eu fui convidada depois disso para dar outras tantas palestras, viajei o país inteiro dando palestra e curso sobre assessoria parlamentar de comunicação, que era uma coisa nova. A partir daí veio as campanhas. Então eu tenho orgulho de dizer que eu já fiz umas 12 campanhas políticas. E foi aí quando eu te conheci. Uhum. E uma coisa foi levando a outra. E quando eu vi, eu estava fazendo campanha política, que essa campanha de 2008 foi emblemática para mim. Foi com o Rogerinho, foi quando eu aprendi que era um bastidor de uma verdadeira campanha política. Que você estava lá pequenininho, eu lembro de você. E eu e Juliana fazia aquele bate-bola bacana e eu aprendi tudo. Foi tudo que eu aprendi, foi ali. E a partir daí eu fui convidada. Fui chamando uma coisa, outra, dando palestra, dando assessoria. E fui indo e eu não sei se dá tempo de falar ou a gente entra no intervalo. A gente está quase acabando o segundo bloco, mas dá tempo de você concluir. E aí, aí fui indo com a Sandra, ela foi ser líder do PSB, aí eu aprendi o que era ser coordenadora de comunicação de um partido, e depois que ela foi coordenadora, depois do PSB, quando eu vi, eu já estava, pessoas do país inteiro me ligavam, as pessoas já me conheciam, isso foi muito bom. Aí, quando foi em 2015, ela não reelegeu, eu fui trabalhar com Maria Helena, de Roraima. Aí casei, fui mãe e dei uma pausa. Eu brinco que com a Sandra era tudo tão agitado que teve um dia que a gente acordou em Brasília, tomou café em São Paulo, almoçou no Rio e dormiu em Natal. Dormiu em Natal, não. Pousamos em Natal e dormimos em Mossoró. Jantamos em Natal. Então, era isso. Minha vida com ela era assim. A gente viajava muito, porque ela sempre estava indo, representando, cobrando, fazendo. E isso, para mim, foi muito bom. E aí, quando eu casei, aí parou tudo. Aí foi bom, porque eu peguei Maria Helena, que já era uma coisa mais tranquila, e eu digo que eu dei um time na minha carreira por 4 anos. Hoje o Arthur tem 4 anos. Então, eu dei um time na minha carreira. Mas assumi outra carreira tão aí, quanto... de mãe, aí foi quando eu vi o que era ser profissional, mãe e esposa. Então, foi 4 anos da minha vida disso. E aí, fiquei com a Maria Helena. Quando foi no final do ano passado, eu participei de uma seletiva que eu não sabia que era para o PSL. Foram mais de 30 candidatos. Eu não sabia quem era, o que era, nem para onde era. Quando encerrou, o coordenador chegou e disse, parabéns, você está no PSL. Eu, hã? A maior bancada. Você está no PSL. Era o partido do governo, era a maior bancada, então aquilo ali para mim foi o auge. Eu disse, eu não acredito, eu vou ficar na coordenadoria do PSL, que tinha coordenadora e eu era subcoordenadora. Então, para mim, aquilo ali foi o topo. Eu disse, não acredito que eu estou aqui. Então, foi ótimo. Só que depois disso, aí lá no PSL, eu visei outra coisa. Eu disse, agora eu estou no Senado, depois de 19 anos de Câmara,
Agora eu estou no Senado e agora eu vou ver outras coisas. Então, comecei a fazer contato com o governo. Aí foi quando eu comecei a ter contato mais assim, com os jornalistas da Nacional e tudo. E aí fui convidada pelo Palácio do Planalto para a FUNAI. Foi uma coisa que também foi do nada. E junto a isso foi quando eu pensei em empreender. A gente volta já com o terceiro bloco do Cheguei Lá, que hoje eu estou tendo a oportunidade de receber uma grande amiga, Catiana Azevedo, jornalista moçoroense, que hoje faz sucesso em Brasília. A gente volta já. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Cheguei Lá de hoje, eu estou tendo a oportunidade de receber Catiana Azevedo, jornalista moçoroense da Gema, nascida e criada, e que com 20 anos largou a cidade e foi sozinha descobrir Brasília, viver Brasília, né? Trabalhou aí durante muito tempo lá em Brasília, trabalhou com o deputado Betinho Rosado, foi uma filha da deputada Sandra. Sou a filha dela. E teve a oportunidade de trabalhar com outros deputados, participou da liderança do PSL no Senado, agora no primeiro semestre, mas recebeu o convite e agora está à frente da comunicação da FUNAI. Que desafio, hein? Foi um grande desafio, porque assim, eu na liderança do PSL, todo mundo agora me diz, você saiu na hora certa. Saiu na hora certa, acho que Deus sempre me move para os caminhos certos. E me deu vontade de empreender. Sabe uma coisa? Eu vou fazer alguma coisa. E aí foi quando eu sempre gostei de beleza, eu sempre fui muito vaidosa, quem me conhece sabe.
E eu sempre tive vontade de levar para Brasília um conceito que não tinha, que era um banho de frutas, de lua, uma coisa diferente, que tem em Fortaleza. E aí, quando foi agora, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou montar um negócio para mim. Meu marido, ele é dentista, ele tem uma clínica de odontologia, e eu estava com ele lá dentro, dando aquela ajuda e tudo. Como é, Catiana, assim... É complicado, né? Trabalhar com o marido? Sim. É porque nós temos dois espíritos bem diferentes. Eu sou mais... Eu não tenho medo, faço acontecer. Ele não, ele já é mais comedido, ele é todo certinho, ele é todo organizadinho. E ele até brinca comigo, porque quando a gente começou a namorar, foi quando ele mudou para uma clínica nova, e eu mudei tudo. Ele até disse, você me quebrou. E eu mudei tudo. E aí eu disse, gente, ficar com o marido nunca vai ser meu, é dele. É nosso, mas é dele. E aí eu disse, eu vou montar um negócio para mim. Ele não queria, ele não inventa isso. A gente demite a nossa secretária, você fica em casa, cuida do Arthur. Porque o Arthur, esse negócio de mãe é uma coisa muito complicada. Ele chegou um dia para mim e disse assim, mamãe, quem tem que trabalhar é o pai, a mãe tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Meu marido adorou, né? Aí eu disse, não, filho, não dá. Mas isso dói no coração da gente, isso doeu assim comigo, assim. E eu vi que minha rotina, aquele negócio que eu falei lá no início, de que o meu sonho era sair tarde, sair cedo de casa e voltar tarde, isso me incomodou demais. Saí de casa às 8 horas da manhã, chegava às 10h, 11 horas. Teve dias de eu não ver o meu filho. Por quê? Porque a rotina na Câmara é muito pesada, é tudo muito pesado. E é isso que me fez parar mais um pouco, respirar mais um pouco, mas ao mesmo tempo eu gosto daquilo ali, é uma coisa que me desafia e que eu gosto. E aí eu abri o salão, que na verdade não é um salão, é um espaço de spa, de uma coisa bem diferente, e junto recebi o convite da FUNAI. E também recebi um convite para um deputado, para trabalhar com um deputado de São Paulo, e que é o deputado da Realeza, o neto da Princesa Isabel. Então eram 2 desafios que eu tive que pensar mesmo, tanto que amigos meus lá dizem assim, quer dizer que você está escolhendo, né, entre índio e a Realeza. Pois é, eu estou escolhendo. Mas eu ponderei, eu disse, gente, eu tenho 19 anos de Câmara, eu conheci já tudo isso, e um grande amigo que foi primordial para eu tomar essa decisão é Paulo Henrique, que é da época da Sandra Rosado, e que hoje também é um irmão meu. E aí Paulo Henrique disse, preste atenção, você já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, você não tem experiência de governo. Então, acho que esse é o momento, não tem o que você pensar. E aí eu ponderei, eu disse, realmente, eu não tenho o que pensar. Ganho menos, estou ganhando bem menos. Não ganho mais, eu ganho menos. Eu sabia essa pergunta, eu queria fazer nos bastidores, mas fiquei um pouco com vergonha, mas para o empreendedor, para você que tem o seu sonho, para perceber que no início, às vezes você dá um passo para trás para dar 10, 15, 20 para frente. E foi o que eu fiz indo para o governo. Hoje, no governo, eu ganho menos do que eu ganhava no Legislativo. Porém, a experiência é anos, Luiz, maior. Catiana já está fazendo essa... Quanto tempo, Catiana, de FUNAI? Não, entrei agora, eu comecei em setembro. Catiana começou em setembro, a gente está na era das redes sociais, a gente sabe que o atual presidente da República é muito ativo nas redes sociais e Catiana já mandou para mim prints dele elogiando seu trabalho na FUNAI, não é isso? Me explica essa história. Não, então, aí eu decidi ir pela FUNAI. Gostei do presidente, decidi, eu disse, olha, presidente, é o seguinte, a gente vai ter que mudar tudo. E ele disse, é isso que eu quero. Presidente da FUNAI. O presidente da FUNAI. Que a FUNAI é ligada ao Ministério da Justiça, ministro Sérgio Moro, né? E responde direto também à presidência da República, né? Então é muito interligado. E o presidente da República, ele participa ativamente de tudo. A gente pensa que não, mas o presidente, ele acompanha tudo. E aí eu olhei para o presidente Marcelo, eu disse, presidente, vamos mudar tudo. Eu só entro aqui se for para mudar tudo. Eu queria, inclusive, mudar logo, mas não posso. E ele disse, você tem carta aberta. Eu quero que você faça o que for melhor. E a primeira coisa que eu fiz foi mudar a rede social, foi fazer um verdadeiro plano de comunicação para a FUNAI começar a se comunicar melhor, tanto com os indígenas quanto com a população. E aí uma das primeiras medidas que eu tomei foi vídeos, mostrar o resumo da semana, o que fazia, porque a FUNAI não mostrava o que ela fazia. E um vídeo que a gente fez da semana, que o presidente adorou, ele enviou para o presidente da República. E aí o presidente disse, show, parabéns, e mandou um áudio para o presidente, falando, que eu não posso falar muito. E aquilo ali foi um motivo para mim, assim, Senhor, obrigada. Primeira semana já... E, ultimamente, agora, na última semana, recebi um outro elogio que também me deixou muito motivada e agradecida. Então, mostra que eu estou no caminho certo. Então, assim, eu agradeço muito, eu ouço muito. Mas, assim, é um desafio,
é muito difícil, principalmente o momento que a gente está. Você está aqui em Mossoró hoje, você me disse nos bastidores que quarta-feira está indo para... Pois é, chego amanhã em Brasília, estou embarcando amanhã para Brasília, chego amanhã, quarta-feira estou indo para Maranhão, porque houve um problema lá no Maranhão, fico no Maranhão e dia 19 a gente vai para a base do Xingu. Então, assim, está bem agitado. Voltei à ativa, era Sandra Rosado, voltei, mas está muito bom, porque é isso que eu gosto. Tanto que o Arthur me cobra o tempo todo uma irmã. Mamãe, a Laura tem que passar o Natal com a gente. Eu não sei de onde é que vai ser essa Laura no Natal, mas tudo bem. Mas agora não, agora eu acho que eu queria até falar para as mulheres que são mães, porque a gente é tripla jornada, mães, Sim, trabalham, esposa. tem filha, esposa, dá, mas tudo tem o tempo certo. Não adianta você querer atropelar as coisas e tudo. Não, tudo tem um tempo certo. E tive um momento com o Arthur, eu dei 4 anos para ele, agora estou dando uma parada e estou voltando para o meu profissional. E isso está me motivando, isso faz a gente recuperar a autoestima. E você ainda, paralelo a todo esse trabalho da FUNAI, você agora está empreendendo, né? Começa a conciliar isso tudo. Pois é, eu montei uma equipe maravilhosa, tá lá, mas eu cobro muito, porque eu digo que lá vai ser minha aposentadoria. Por isso que eu já cheguei lá. Estou com 40 anos. Ah, você está muito nova. Pois é, mas eu acho que chega um momento que você quer ver outras coisas, você quer fazer outras coisas. Estou com 40 anos, 20 anos já de Brasília. Tenho uma família lá. Catiana, você arrepende de ter ido para Brasília? Jamais. Faria tudo do mesmo jeito? Tudo do mesmo jeito. E Deus foi tão bom comigo que fiz campanhas aqui, tive um prazer de continuar aqui, de rever amigos, de fazer amigos. E passo 2 dias aqui e já sinto falta de casa. Brasília hoje é uma casa para mim. Estou metade da minha vida lá, né? Então, assim, não me arrependo e digo a todo mundo que vá. Regicarte foi que ele foi e ele, não, mas eu estou com saudade de Mossoró, e voltou. Assim como ele, outros tantos que eu vi nesses 20 anos indo e não ficando. Eu acho que eu sou uma das poucas que foi e ficou. E eu acho que dificilmente eu volto, apesar de que o Arthur está apaixonado por Mossoró. Mamãe, sua cidade é linda. Então, assim, eu quero que meu filho tenha contato com a minha cidade, com a minha origem. Eu não escondo de ninguém lá, eu falo para todo mundo. Até porque o meu sotaque não nega. Eu ainda tenho um sotaque muito pesado, principalmente quando eu estou aqui. Aí é que o sotaque pega. Mas eu não me arrependo e digo para todo mundo, vá, recebeu uma proposta, não tem nada que te prenda. Ah, mãe, pai, irmão. Gente, hoje em dia, com rede social, nós dois, você é muito mais meu amigo do que muita gente lá, assim. Então, assim, não se prenda a nada, vá. Catiana, você trabalha aí diuturnamente nessas missões, o que é que você faz nas horas vagas? Arruma a casa. É sua terapia? Todo mundo diz, isso é loucura. Eu tenho toque, né? Só para você ter uma ideia, as cuecas do meu marido são separadas por cores. Camisa por cores. E assim, quando eu chego em casa, em dia de salto alto, já vou lavando louça, não sei o quê. Só que eu descobri isso através da minha terapeuta, que essa é a minha terapia. Porque como eu trabalho muito com cabeça, muito com responsabilidade, não tenho um trabalho manual em si, então a minha terapia é o trabalho manual. Então, manter minha casa limpa, manter armário organizado. Dia de domingo, a minha terapia é arrumar armário. Então, isso é o que eu faço assim, nas horas vagas. Assim. 40 anos, uma profissional de sucesso reconhecida que chegou lá. Quem é uma grande referência para você na sua vida? Ai, tem várias, não posso citar Quem é a pessoa, uma, mas assim, que... sem dúvida nenhuma é Sandra Rosado, que até hoje eu ligo para ela de vez em quando, fulana aqui disse que tá vendo a senhora em mim e tal. Então, inclusive, nesse meio tempo, que eu tenho que citar isso, eu fui convidada para ser diretora da Secretaria das Mulheres. E isso graças a ela, porque houve lá uma reunião das deputadas e uma delas disse assim, coloca a loirinha que trabalhava com a Sandra, coloca ela, quer dizer, antes de mim sempre vem ela, sabe, assim. E eu não aceitei por outros motivos, na época não era viável para mim, eu indiquei uma amiga minha para ir. Então, assim, ela me ajudou, ela ser aguerrida, a mãe, a mulher, a profissional que ela é uma grande referência para mim em tudo, até no jeito de se vestir. Eu até ligo para ela. A minha decoração da casa eu mostro para ela até hoje. Deputada, olha aqui o que a senhora acha. Então, ela é uma referência para mim. Qual é o conselho que você dá para as mulheres que querem vencer na vida? Orar antes de tudo, ter uma fé, sabe? É muito importante. Sincronizar com o seu eu. A oração é a base de tudo. E seguir seu instinto.
vá. Não se prenda a nada e nem a ninguém, vá. O casamento, para ele ter sucesso, ele precisa ter admiração de ambas as partes. Então, o homem, ele é uma pessoa que ele precisa admirar. Então, não adianta você se colocar embaixo da asa de marido. Não. Faça com que ele gere admiração em você. E gerar admiração é você ser você. Pode ser mãe, você pode ser profissional, você pode ser mulher. Mas você pode ser, antes de tudo, ser você. Então, a vaidade é muito importante, sabe? No casamento, no trabalho, no profissional. E dá para conciliar? Dá. Hoje eu tenho o Arthur, tenho o marido, tenho casa, tenho uma LED e tenho a FUNAI. E tenho outros tantos amigos que sempre me procuram para dar uma assessoria, uma consultoria. E eu consigo dar conta? Consigo. Mas também eu tiro um tempo para mim. Desligo o celular, não quero saber. Se morrer, morreu, não vou poder fazer nada. E no outro dia eu resolvo. O que é que você atribui o sucesso na sua carreira? Ai, Deus. Sem dúvida nenhuma. Deus, o Santo Expedito e meu Espírito Santo. Assim, eu paro, penso, peço proteção e guio. Não tem outro caminho. Ele sempre está junto de mim em tudo. Eu te falo isso, né? Sempre está junto de mim, assim. E é através dele que ele hoje me deu muita serenidade. Esse meu amigo Paulo Henrique, ele brinca comigo dizendo, calma, porque quando as coisas estão pegando, eu falo, calma, para, pensa, respira. Apesar de eu ser muito agitada, mas eu consigo fazer isso. Então, eu olho, penso, respiro. E eu vim para cá, o FUNAI pegando fogo, as coisas pegando fogo, porque foi o encontro da minha família Borges. Já é o terceiro encontro que a família faz, todos os anos, em algum lugar, numa praia, num hotel fazenda. Então, é cerca de 100 pessoas que se reúnem. E eu ainda não tinha conseguido vir. E esse ano eu disse, eu vou. Parei tudo, larguei tudo e vim, porque família é tudo. A gente não pode... É onde começa e é onde termina. Um velório é muito fácil se reunir. Morreu, todo mundo vai pegar um avião. Mas para alegria é muito difícil. Então, isso também é um conselho que eu dou. Não esquece da sua família, não esquece da sua origem. Eles ficam, mas você pode ir, fazer, e aí você gera o orgulho nessas pessoas e a energia vai fluindo e você vai chegando lá. Onde é que Catiana se vê daqui a 10 anos? Ai, daqui a 10 anos eu me vejo em Brasília como uma empresária. Eu tenho grandes sonhos, eu tenho grandes projetos para o Maled. Mas eu me vejo como uma empresária do ramo da beleza, coisas diferentes e diferenciadas. Eu me vejo assim, sabe? Dando oportunidade para outras pessoas. Porque não adianta você ter sua bênção, você tem que ser abençoado para abençoar. E eu sempre falo isso para os meus funcionários lá. Eu digo para eles, isso aqui é de vocês. Meu não, é de vocês. Então, vão, façam diferença, sejam diferentes. E para a minha equipe na FUNAI, eu também falo sempre isso, não está satisfeito. São quantas pessoas na FUNAI que você coordena? Sou com 10, estou com 10 pessoas. E aí eu falo sempre para eles, não está satisfeito? Tanto que eles assustaram. Quando eu cheguei, dei tudo, eles assustaram. E hoje estão tudo bem, está tudo bem. Tanto minha assistente, que é uma pessoa muito querida, ela teve que ir no hospital no outro dia, a pressão subiu. Mas hoje é a pessoa assim, embaixo da minha asa, que é meu pé, minha mão e tudo. Então, assim, é muito importante isso, assim, de você acreditar em você. E eu faço isso com todo mundo, acredite em você. Acho que é o mais importante. Totalmente, eu estou muito Só para encerrar o programa aqui, o que é que você acha que foi o maior desafio que você já superou até hoje na sua vida? O maior desafio que eu superei, eu acho que é o que eu estou superando agora. Porque como eu era muito menina, chiclete com banana, Carnaval de Salvador, Portal... Carnatal. Como eu era muito menina, eu deixava a vida levar. Mas depois que eu casei, tive filho, marido, tudo isso, assim, é um desafio. E ainda ser empreendedora e ainda trabalhar e ter sucesso em tudo, eu acho que agora eu estou passando por esse desafio. Por isso que eu estou dizendo, vale a pena, vale. Mas chega um momento que você tem que olhar para você. Você tem que acordar, olhar para você e todo o resto passa. É tipo o avião. A máscara primeiro em você, depois o outro. Então eu estou nessa fase. E esse está sendo um grande desafio. Hoje eu tive a oportunidade de receber aqui no Cheguei Lá uma das pessoas mais importantes na minha vida. Uma das mulheres dos maiores corações, que ela tem um dos maiores corações que eu tenho a capacidade de conviver e de lidar.
Com Catiana eu tenho grandes histórias e quanto eu agradeço, Catiana, pela sua presença na minha vida, pelo seu incentivo. Essa história que você falou agora, que você disse pra sua equipe, porque a gente tem que ser bênção na vida das pessoas. Você foi uma bênção na minha vida. Ai, meu Deus. E eu sei que tudo isso que você fala aqui, tudo isso que você prega é verdade. Como eu fico feliz em lhe receber aqui, porque você pode acompanhar a minha trajetória. Eu não podia deixar essa sua oportunidade de vir a Mossoró e fazer você sentar nesse sofá. Porque aqui eu tenho a oportunidade de conhecer grandes histórias, mas eu também tenho a oportunidade de poder mostrar para as pessoas grandes histórias que eu conheço. Muito obrigado. Obrigada. Estou emocionado. E dizer que eu tenho muito orgulho de você, que você continue sendo essa pessoa desse coração gigante, dessa paz. Você é uma pessoa de paz, por mais que você pareça aí, tá ligado no 220 toda hora, mas você transmite paz. Muito sucesso para você. Que mais sonhos sejam reais na sua vida e muito obrigada. Obrigada, Greg. E eu queria só fazer um registro. Gregório me fez chorar quando o Arthur nasceu. Ele me mandou um vídeo, eu lá, ainda na maca, chorando com o vídeo. E no meu casamento, ele me mandou um terço com o nome do meu pai e da minha mãe. E eu não posso falar, porque senão eu vou chorar. E até hoje, quando eu olho aquilo ali, eu lembro que ele fez. O meu pai, o nome dele é Aristóteles, e a minha mãe é Zuleide. Então ele criou o AZ, chamando uma pessoa tão completa, teria que nascer de um AZ. E eu achei aquilo ali... Nossa, então aquilo ali hoje está ao lado das minhas alianças e da minha Sagrada Família. Então, todos os dias que eu olho, eu lembro de você. Obrigada, muito obrigada. Emocionada. Cheguei lá, tá chegando ao final. E a gente volta próxima segunda com mais um programa. Obrigado, Catiana.